uma das primeiras perguntas que me mandaram foi a seguinte: sobre o pecado cometido por Davi e Batseba, né? Se esse pecado ele poderia ter sido evitado pelos dois, né? Ou se ela poderia ter dito não quando Davi mandou chamá-la, né? Para quem não lembra da história, a história foi o seguinte: Urias era amigo de Davi, não é isso? Ele era o general do exército, né? E aí tinha uma guerra, Davi teria que ir, né? Porque os reis iam nas guerras, isso era certo. Só que Davi não foi. Davi quis ficar em casa, vamos dizer assim, né? E aí ele mandou o Urias, né, e o exército para a batalha. Termina de falar aí, Franklin. Qual parte? O que eu falo? Quando ele ficou em casa, ele foi pro terraço. Sim, continua. Isso, ele foi pro terraço. E lá daquele terraço ele conseguia ter acesso de visão à casa do Urias, que era o seu general. E lá nesse terraço ele viu aquela mulher tomando banho no terraço, né? Que era a mulher de Urias, a tal da Batseba. E aí ele desejou essa mulher. E aí pediu para que trouxessem ela, né? Para que ele ficasse com ela. Só que ela era casada, né, gente? Ela era esposa do general, né? Do general do rei. E aí Davi, né, se encheu de luxúria e pediu para que pegasse essa mulher e trouxesse essa mulher para ele, para que ele mantivesse relações sexuais com ela. Essa foi a verdade, tá? E aí a pergunta que mandaram foi a seguinte: se isso poderia ter sido evitado, se Davi poderia evitar isso, ou de repente se ela poderia dizer não ao rei, né, de que não iria. Tá, só contextualizando um pouquinho, naquela época, de repente você sou estranho, uma mulher tá em cima de um terraço tomando banho. Pois é, não já começa soando estranho. Mas lembrando que a área que eles estão, ali do Oriente e tudo mais ali é uma área muito quente. Né? Quando a gente fala de Israel, você pensa em deserto. Falou em Israel, você pensa em deserto. Quando você pensa em deserto, automaticamente você pensa em calor. Então era uma prática, posso dizer que comum, as pessoas tomarem banho nos seus terraços. Inclusive mulheres? Inclusive mulheres. Principalmente por quê? Porque quando você está no terraço, as pessoas lá de baixo não estão te vendo. Ah, sim. Entendeu? Só quem, dependendo da distância, quem que estava no lugar mais alto? Era ele, porque com certeza o palácio tinha Era o Palácio do Rei. Uhum. Então, automaticamente, o Palácio do Rei era um lugar mais alto. Uhum. E esses generais, geralmente, eles moravam próximos ao palácio. Por que eles moravam próximos ao palácio? Porque eles também, por ser generais, eles tinham toda a sua guarda na mão ali para proteger o rei, para proteger o reino. Uhum. Então, antes de chegar no rei, passaria pelos generais que estão ao seu redor. Então, era como se fosse uma proteção também. Né? É algo que a gente enxerga muito isso, né, como acontece aqui no Rio. Vou dar um exemplo aqui no Rio, que a gente é aqui do Rio. Né? Como que aqui é o contrário? A polícia fica embaixo e os bandidos ficam no morro. Ou seja, quando a polícia está subindo, os bandidos lá do morro já estão vendo quem está entrando. Então é muito mais difícil. Muito mais difícil de se entrar. Então, antigamente era o contrário. Os reinos, geralmente, os castelos, geralmente ficavam no lugar mais alto. Que é um lugar muito mais difícil de você conseguir. É como se você estivesse olhando por cima. Sim. Então você tinha essa diferença geográfica. Então o que acontece? Além disso, você também tinha aquelas piscinas internas. Ah, sim. Né? Você vê isso muito em filme medieval, né? Quando mostra o rei, você tinha essas piscinas internas também. As piscinas dentro da própria residência, né? Piscina térmica, você tinha toda uma arquitetura voltada para aquilo ali. Então você tinha essas duas opções. Tá? Isso eu estou falando de pessoas com um poder aquisitivo mais alto, tá, gente? Sim. Muitos tomavam banho em banheira na sala mesmo. Né? Muitos iam para o rio, enfim. Mas nesse caso é o caso de um general, né, que tinha uma posição privilegiada, e do rei, né? Não, sim. Sim. Agora que a gente contextualizou, para você conseguir entender por que ela estava tomando banho lá. Pois é, porque que essa bendita Batseba estava tomando banho no terraço. Pois é. Mas aí você tem duas coisas. Você tem a autoridade do rei
e a forma negativa que ela poderia utilizar. Apesar de que, quando um rei te convocava, você era obrigado a ir. Era isso que eu ia dizer, porque eu acredito que ela não teve opção. Porque o rei mandou chamar, ninguém podia recusar um chamado de um rei. Sim. Nem ela, ainda mais ela, mulher, sim, né? Recusar um chamado ao rei, mandou buscar você, mandou te trazer. Como que ela ia poder dizer não? Né? Ela poderia sim ter ido, mas aí a Bíblia não fala sobre isso, mas ela poderia ter resistido a ele sim. Poderia. Por mais, é aquilo, por mais que isso pudesse trazer consequências para ela. Sim. Né? A história da Rainha Esther é mais ou menos parecida. Né? Antes de aparecer a Rainha Esther, você tinha a Vasti, que sim, foi chamada e falou que não iria. Por mais que foi um chamado meio bizarro, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas foi um chamado meio bizarro. Mas você poderia ir e falar, cara, não. Até mesmo porque as mulheres eram severamente punidas naquela época. Sim, por adultério, né? Por adultério. Entendeu? Muitas eram apedrejadas, outras perdiam o nariz, né? Que foi até que aconteceu com... Ai, Jesus, qual é o nome dela? De José. Com a esposa de Potifar. Isso, foi acontecer com a esposa de Potifar. Então, o castigo para a mulher é muito severo. Só que ela estava diante de um rei. Você fala, não vai acontecer nada contigo. Vem aqui, fica comigo e pronto. Ou seja, ela poderia ela não poderia recusar o chamado dele, porém ela poderia recusar a sugestão deles de se deitar com ela. Sim. Por mais que isso pudesse levá-la à morte. Mas ela poderia fazer isso, sem problema nenhum. Sim, sim. E no caso dele, ele poderia nem ter feito isso, né? Sim. Até porque ele sabia que ela era casada com o seu general. Ele fez tudo consciente. Sim. O pecado de Davi foi um pecado completamente consciente. Ele sabia tudo o que ele estava fazendo. Ele sabia que era adultério, ele sabia que era a esposa do general, ele sabia onde que a guerra geralmente tinha mais mortes, que era onde a guerra, posso dizer que era mais intensa. Sim. E ele mandou uma carta por carta. Ele mandou uma carta para que esse general fosse colocado na parte onde tivesse mais mortes. E o interessante é que a história dele, você vê que Davi premeditou tanta coisa, né? Que quando descobriu que ela estava grávida, né? O que ele fez? Ele mandou chamar Urias. Sim. E mandou Urias passar um tempo, né, à noite, passar um período com a mulher dele. Sim, e Urias achou aquilo um absurdo. Como assim? Eu tô no meio de uma guerra. Por enquanto, meu rei, eu não posso me dar o luxo de ficar aqui aproveitando a vida com a minha mulher enquanto os homens estão na guerra, né? E aí Davi manda chamar ele assim mesmo, ele volta, mas ele não entra em casa, né? Ele fica, acho que ele fica na porta do palácio, né? Ele fica na porta do palácio, na rua, pra ver, assim, o nível de integridade, de lealdade que ele tinha com Davi. Com o próprio reino, né? E aí Davi se aproveita disso e fala, não, você vai ficar com sua esposa, aproveita com ela, né? Mas ele falou, não posso, eu tô numa guerra, eu tenho que ficar atento, deixa pra ficar com a minha mulher quando acabar a guerra, quando a gente vencer, agora não. Tanto é que ele não foi ficar com a mulher dele. E aí, quando Davi viu que não tinha saída, né? Que Urias não tinha dormido com a mulher e ia descobrir o que ele tinha feito, Davi coloca ele na frente da batalha. Né? Isso para vocês terem uma noção de como que as guerras demoravam. Não era uma guerra assim, rapidinho, vamos ali guerrear, guerreou, ganhou, acabou. Não, e tipo assim, ele meses. Não dormiu com ela e logo depois ele descobriu, oh meu Deus, tá grávida, e agora? Né? Isso levou um tempo, né? Até porque para as mulheres descobrirem a gravidez naquela época, gente, a regra, né, o ciclo menstrual dela, tem mulher que tem o ciclo menstrual interrompido logo que engravida, outras não, outras demoram. Então até descobrir que havia um bebê ali, né? Mas mesmo assim não era no dia seguinte. Não. Então isso levou um tempo. Sim. Davi teve muito tempo para premeditar esse crime, né? Ele teve muito sangue frio para premeditar isso. Boa noite, quem chegou agora, Shirley, Nalva, Ticiane, Rosa Maria, Rafael, Lucineide, Andresa, Márcia. E aqui, Rodrigo, ó, Frank. Graça e paz, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Boa noite. Obrigada, Shirley. Então, sim e não para a pergunta, tá?
Davi, ele poderia ter evitado fazer o que ele fez com Betseba, mas Betseba, ela não poderia recusar um chamado de Davi. Porém, mesmo sob, né, tendo que colher depois frutos muito amargos, ela poderia recusar se deitar com o rei. Sim, mas ela ser não, morta. ela poderia, mas ela não recusou, né? Essa foi a grande questão. E acaba que nessa história toda, Urias morre, né, na frente da batalha lá, e Davi toma a Batseba e casa com ela, né? E aí ele deveria achar que agora sim, agora tá tudo bem, né? Eu casei com ela, ela tá viúva, né? Mas só que não adiantou nada, porque nada fica encoberto diante de Deus, e Deus traz o pecado de Davi à tona, né? E aí, como consequência, infelizmente, uma criança acaba pagando pato, né? Porque nasce, mas não vinga, né? A criança morre depois. Sim. Ok, gente? Então tá aí a resposta, tá bom?